Promulgada pelo Congresso Nacional, a emenda à Constituição que reformou a Previdência Social já está em vigor. A proposta prevê regras de transição que abrandam a idade mínima de aposentadoria e o tempo de contribuição. Embora se comente que as regras afetarão principalmente os trabalhadores que estão entrando no mercado, é preciso cautela, pois cada trabalhador tem uma situação quase única, ou seja, cada caso é um caso. Para melhor entender estas mudanças, vamos conversar com Pedro Nelli, consultor do Senado Federal e especialista nas novas regras da Previdência Social. Pedro, a gente poderia começar exatamente por aí. Como é que essa reforma, ela de certa forma atinge os trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho? Maurício, para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, aplicam-se as regras definitivas, né? Então, há uma fusão dos dois tipos principais de aposentadoria que existem hoje no Brasil, que são a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Passa a haver apenas uma única modalidade de aposentadoria programada no regime geral, urbano. Então, esse trabalhador vai se aposentar aos 62 anos, se mulher, e aos 65 anos, se homem. O tempo de contribuição permanece em 15 anos para as mulheres e para os que estão entrando no mercado de trabalho, ele é elevado a princípio a 20 anos. Essa é uma mudança que ainda é controversa, ela pode ser alterada por meio de lei e está sendo objeto da discussão da PEC paralela. Então, esse é um ponto que talvez o Congresso ainda modifique nas próximas semanas ou nos próximos meses. Via de regra, aplica-se a fórmula de cálculo de 60% da média salarial mais 2% por ano de contribuição, ressalvados aqueles históricos contributivos que estão abaixo do salário mínimo atual, que hoje 2019, no Brasil, são a maioria dos trabalhadores. Então, para a maioria dos trabalhadores, consegue-se 100% da média salarial com apenas o tempo mínimo de contribuição, se a trajetória salarial no Brasil continuar assim, né? E para os demais trabalhadores, vale a fórmula dos 60% mais 2, observado todo o histórico contributivo. Essa também é uma mudança importante em relação à regra que existe hoje, em que excluem-se os 20% piores salários. Para a apuração dessa média, média ponderada das contribuições, vale agora, a partir da reforma, todo o período contributivo, 100% dos salários. E essas regras de transição para quem já está no mercado, já próximo à aposentadoria também, porque não ficou muito claro como é que serão pagos esses pedágios, como é que são feitas essa regra de transição? Mas como você colocou muito bem, a gente pode dizer que cada caso é um caso. Na verdade, existem 4 regras de transição para o regime geral para quem se aposentaria por tempo de contribuição na reforma. Para quem está em vias de se aposentar, a regra é mais simples. Para quem falta 2 anos de contribuição, ou faltariam 2 anos de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição no INSS, a regra é um pedágio simples de 50% do tempo que faltava para essa pessoa se aposentar. Então, se falta 1 ano, fica sendo 1 ano e meio. Se falta 2 meses, fica sendo 2 mais 1, 3 meses. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por idade, para o homem não muda nada, segue 65 anos de idade e 15 de contribuição. Para a mulher, também está sendo discutido na PEC paralela, mas a partir de 2020 a gente tem uma elevação de 6 meses a cada 1 ano da idade, subindo de 60 para 62. É importante frisar que nada muda para o trabalhador rural, que é uma parte muito relevante dos segurados do INSS, segue sendo 60 anos para os homens, 55 anos para as mulheres, com 15 anos de comprovada atividade rural. Não muda nada na PEC, mudou no início do ano a forma de comprovação com uma medida provisória enviada pelo governo, que foi chamada de MP antifraude. E acho que vale ressaltar também que para aqueles trabalhadores que não conseguem uma aposentadoria formal, que se aposentam pelo BPC, o benefício de prestação continuada, o Congresso também não empreendeu nenhuma mudança, segue sendo de 65 anos a idade mínima, sem elevação, e o critério de pobreza não é alterado, ao contrário do que pretendia o governo. Esse é um contingente bastante expressivo de brasileiros, hoje são mais de 2 milhões de brasileiros que usufruem do BPC para os idosos.
Então, é por isso que existe uma visão preponderante de que as regras, como não afetam os rurais, nem o BPC e pouco afeta a aposentadoria por idade, ela é mais focada nos servidores públicos e naqueles que se aposentam por tempo de contribuição no INSS, em que existem as 4 regras de transição, tem a regra de pontos, tem o pedágio de 100%, então cada um tem que ver qual caso melhor se aplica ao seu. Depende muito, pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, contribuir formalmente mais cedo, tem uma regra que é mais vantajosa do que pessoas que tiveram um histórico diferente. Então, vale a pena dar uma olhada. E o INSS hoje, até por meio da internet, por meio de aplicativo, no celular, consegue fornecer esse tipo de informação com alguma facilidade. Então, é preciso algum tempo para se ter noção das novas regras. Agora, essas aposentadorias sociais, né, elas também estabeleceram-se algumas regras de idade mínima e também um pouco da contribuição. Me parece que é no mínimo 15 anos de contribuição. Como é que está essa questão? Para o caso do BPC, que como ele formalmente não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial, embora ele seja operado nas agências do INSS, não se exige tempo de contribuição, se exige um critério de pobreza que não foi alterado na reforma. Pela Lei Orgânica da Assistência Social, ele é de 1/4 do salário mínimo, como renda per capita, então cerca de R$ 250. Mas é um critério judicializado, o governo tentou constitucionalizar esse critério, restringir a judicialização, o Senado não topou, foi uma das alterações feitas já na Comissão de Constituição e Justiça, ali no relatório do senador Tasso Gereissati, que virou parecer da comissão, foi aprovado pela comissão. E no caso dos rurais, também não se aplica a ideia de tempo de contribuição, esse já é um benefício, de fato, uma aposentadoria do INSS, mas se usa, a gente fala em tempo de comprovação da atividade rural, tempo de atividade rural. E no caso da aposentadoria por idade urbana, esse sim é um benefício de fato contributivo. Hoje já se exigem 15 anos, continuam sendo exigidos 15 anos para quem está no mercado de trabalho hoje, e a mudança nesse caso é apenas para a mulher, em relação ao acesso, que a idade mínima sobe de 60 para 62, com aquela escadinha a partir de 2020, 6 meses a cada ano. Uma outra questão que foi muito debatida durante o processo de aprovação da emenda era essa questão da regra de você somar o tempo de serviço, o tempo de contribuição com a sua idade para se chegar a um cálculo. Pouco mudou também nesse setor, né? Como é que ficou essa fórmula de contribuição? Aí a gente já começa a entrar numa seara que é um pouquinho mais complexa para o trabalhador. Como que é hoje essa regra de pontos? Desde 2015, ainda no governo Dilma Rousseff, ainda naquela legislatura, o Congresso aprovou uma nova possibilidade de cálculo para aposentadoria por tempo de contribuição no INSS, especificamente para aqueles que se aposentavam sem idade mínima. A partir de 85 pontos para a mulher e 95 para o homem, sendo pontos a soma de idade e tempo de contribuição, esse trabalhador poderia se aposentar sem o fator previdenciário, que é muito vantajoso porque permitia uma aposentadoria de 100%, em idades relativamente baixas comparadas com os demais beneficiários. Na reforma da Previdência, ainda existe uma fórmula 85-95, mas ela tem um significado completamente diferente, porque se até a promulgação da reforma, em novembro, a regra 85-95 era uma regra para cálculo do benefício, a partir da reforma ela vira uma das regras de transição para acessar o benefício. Então, para algumas pessoas pode ser vantajoso dar uma olhada nessa fórmula e ver se vale a pena se aposentar com ela. Somar a idade e tempo de contribuição. Existe uma escadinha também, a partir dos próximos anos, essa fórmula vai subindo, esses pontos vão subindo. E o trabalhador tem que dar uma olhada se em algum momento ela é a mais vantajosa para ele se aposentar. Em alguns casos, pode ser. Mas, via de regra, Maurício, a principal regra, a regra de transição mais generosa mesmo é aquela para quem estava há 2 anos da aposentadoria, que pode pagar o pedágio de 50%. Nos demais casos, a regra de transição já aproxima muito o trabalhador para a idade mínima definitiva, que é aquela que a gente falou no início do programa, de 62 anos para a mulher e de 65 anos para o homem. E não à toa a reforma tem um impacto relevante nos 10 primeiros anos do ponto de vista fiscal. A economia final ficou em cerca de 780 bilhões de reais em relação à trajetória da despesa anterior, e em boa parte isso se deve por regras de transição que são relativamente aceleradas. São regras que são menos generosas do que eram, por exemplo, na proposta do governo Temer, a PEC 287, e não à toa essa reforma tem um impacto fiscal expressivo, apesar de se concentrar apenas, como a gente falou, dos servidores, uns que se aposentam por tempo de contribuição, e ela tem esse impacto relevante porque as regras de transição são relativamente aceleradas, quer dizer,
boa parte dos que se aposentariam por tempo de contribuição nos próximos anos, na verdade, vão se aposentar perto da nova idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Agora, quer dizer, como é que o trabalhador poderia se informar melhor? Em que contexto ele está inserido, né? Quer dizer, o INSS hoje tem capacidade para atender, porque a demanda deve estar sendo muito grande, né? Quer dizer, como é que está essa estrutura? Qual o próximo passo do trabalhador agora, aprovada essa reforma? Eu acho que, como toda mudança de regra, vai se levar tempo para compreender exatamente o que mudou. A gente sabe que a gente vive num país imensamente desigual, então aqui quando a gente fala das regras de aposentadoria, a gente vê que existem regras diferentes para variados grupos. Existe o rural, que tem uma realidade completamente diferente dos trabalhadores urbanos, que por sua vez vão ter entre eles desigualdades muito impressionantes, porque existem aqueles que conseguiram um emprego com carteira assinada ao longo de boa parte da vida, e existem aqueles que não conseguem, e aí a regra já muda completamente, já muda bastante, muda completamente, o alcance da reforma muda bastante. Dentre os trabalhadores urbanos mais bem posicionados no mercado de trabalho já tem uma diferença em relação à iniciativa privada e servidores públicos. Então, acho que vai se levar tempo para entender o que está mudando exatamente, mas via de regra para o trabalhador mais humilde, rural, o que usa o BPC, o que usa os 15 anos de contribuição, a reforma não está mudando nada ou virtualmente nada. Para os trabalhadores que estão numa situação melhor, principalmente aqueles do INSS, as mudanças são mais importantes, e para o servidor público depende muito. Quem está na União passa por mudanças bastante significativas. Aqueles que são servidores dos estados e municípios ou são militares estão em outras proposições que ainda estão sendo discutidas no Congresso, principalmente para os estados e municípios. Vale ficar atento às mudanças da PEC 133, que é a PEC paralela da reforma da Previdência iniciada aqui no Senado Federal. E para os militares das Forças Armadas, os militares estaduais, as mudanças estão sendo discutidas no projeto de lei 1645 ou 1645, que também está chegando ao Senado agora. Então, o que eu acho interessante, Maurício, para a gente ter uma noção da complexidade, do tamanho dessa reforma, é a gente olhar o próprio tamanho do texto dela, né? A reforma que foi promulgada em novembro é de longe a maior emenda promulgada da nossa Constituição, das mais de 100 emendas, são mais de 2.000 palavras. Ela também é que mais altera artigos ou que tem maior extensão no número de artigos. A gente falou agora há pouco do impacto fiscal, quase 800 bilhões de reais, então é uma mudança bastante relevante diante desse processo de envelhecimento da população brasileira. E eu acredito que, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, em relação ao INSS, eu acredito que o Instituto tem possibilidade de informar pouco a pouco o trabalhador. Passados sucessivos governos, houve um processo digamos, de digitalização do INSS, então o trabalhador consegue hoje muita informação na internet, no telefone 135, consegue muita informação no aplicativo do celular chamado Meu INSS, então vale a pena dar uma olhada para isso aí, além de acompanhar também as mídias tradicionais, os jornais, os sites de notícias, as próprias agências oficiais, a Agência Senado, por exemplo, que fizeram um trabalho bastante exaustivo de cobertura dessas mudanças. Agora, e as mudanças que podem acontecer? Porque é interessante que a gente despertou para o fato de que o Brasil estava envelhecendo já com certo atraso, né? Precisa se ganhar um pouco de tempo aí. E as perspectivas dessa nova reforma com a PEC paralela também, que não atinge só os servidores de estados e municípios, mas, de certa forma, ainda vai mexer um pouco com essa questão toda, né? Quais são as principais mudanças dessa PEC paralela? Então, mas a PEC paralela, o principal ponto ali, ela nasce como uma tentativa de incluir estados e municípios na reforma, e por incluir, na verdade, a gente está falando facilitar a adoção das regras aprovadas por parte dos estados, dos municípios e também do Distrito Federal. Como promulgada, a reforma exige para que se adotem as mesmas regras da União um conjunto relativamente complicado de proposições a serem aprovadas nas assembleias e câmaras municipais. A depender do assunto, exige projeto de lei complementar ou projeto de lei ordinário. Se for mexer em idade mínima, exige-se até emenda à Constituição Estadual ou lei orgânica, quer dizer, uma PEC. A elevação da alíquota de contribuição também de acordo com uma interpretação dificultada pela PEC promulgada. Então, existe um entendimento de que a reforma não apenas não vale para estados e municípios, como ela dificulta o ajuste
nesses entes, por isso o Senado retoma esse assunto. Ele não inclui os estados e municípios nas regras da União, como sempre foi até agora e como a Câmara manifestou interesse em mudar, mas ele facilita, a PEC facilita, perdão, se ela fosse aprovada e promulgada, bastaria uma proposição, um projeto de lei ordinária simples, desde que de iniciativa do chefe do executivo, prefeito ou governador, para as mesmas regras valerem. Então, esse é o ponto principal da proposta. Caso todos os estados e municípios aderissem às novas regras, o impacto em 10 anos seria de 350 bilhões de reais. Especialmente para os estados, a proposta é muito importante, porque são nos estados que estão aquelas aposentadorias com regras especiais de aposentadoria, como policiais e professores. Mas a PEC, de fato, também faz outras mudanças. No regime geral, buscam-se novas fontes de receita, de arrecadação. Então, acaba a isenção que existe hoje para a agroindústria que exporta. É uma renúncia que, desfeita, vai ter um impacto de cerca de 60 bilhões de reais para a União em 10 anos. Existe também uma alteração no Simples Nacional. E na versão inicial da PEC paralela, havia um ajuste em relação a empresas que são isentas de contribuir porque se enquadram no conceito de filantropia. Esse assunto vai para um projeto de lei, não vai ficar mais na PEC, se for mantida o texto aprovado no primeiro turno em novembro no Senado Federal. A PEC promove alguns outros ajustes no regime geral, de acordo com descontentamentos em relação à PEC principal manifestados pelos senadores, mas de mais importante, além desses dois pontos que eu falei, quer dizer, estados e municípios e as novas formas de arrecadação, ela cria um novo benefício na Seguridade Social, não na Previdência Social, mas baseado aí justamente na lógica de que um ajuste fiscal importante foi feito, quer dizer, ele liberou recursos em relação à trajetória anterior, e baseado também, como você falou, que a gente é uma sociedade que envelhece, despende muitos recursos com as faixas etárias mais velhas e não tanto com as faixas mais jovens, cria-se um benefício que existe em outros países, ou autoriza-se a criação desse benefício, que é o benefício universal infantil, uma espécie de super Bolsa Família, que, embora focalizado na extrema pobreza, na primeira infância, é um benefício universal, baseado na integração de várias políticas que existem hoje, e com um orçamento aí que poderia partir de cerca de 50 bilhões de reais, no intuito de reduzir a taxa de pobreza infantil, que no Brasil ainda é muito elevada, cerca de 40% das crianças brasileiras vivem abaixo da linha da pobreza, e esse é um dos principais pontos da PEC. Ela autoriza que esse benefício seja criado a partir da integração de outras políticas públicas que já existem hoje. Agora, essas reformas, elas de qualquer forma, elas vão passar pelas assembleias estaduais e pelas câmaras de vereadores. Deputados estaduais e vereadores vão ter poder para mexer nessas emendas ou ela será meramente consensual, né? Uma coisa mais de concordância do que propriamente de um debate? Essa é uma boa pergunta, Maurício. Como foi promulgada, a PEC permite que cada estado tenha uma regra diferente, cada município tem uma regra diferente. Então, é perfeitamente possível que o prefeito, o governador mande uma regra, a Câmara ou a Assembleia mude. É possível, inclusive, que ela deixe as regras mais generosas do que são hoje, contribuindo para aumentar o desequilíbrio financeiro e atuarial. Então, a gente poderia, ao fim e ao cabo, ter mais de 2.000 regras de aposentadoria no Brasil, porque existem mais de 2.000 regimes próprios de servidores, porque existe um número grande de municípios com esses regimes próprios. Na PEC paralela, esse mecanismo de adoção integral das regras só contempla uma única possibilidade: usar as regras da União sem nenhuma exceção. Então, o governador enviaria um projeto de lei simplesmente dizendo que quer adotar as regras da União, a Assembleia aprovaria e não é possível estabelecer nenhuma condicionante do tipo essa categoria fica fora ou essa regra não se aplica. Quer dizer, o Estado e o município têm autonomia para fazer o que quiser, mas a partir do momento que ele quer adotar as regras da União, nesse processo simplificado, esse processo simplificado só se aplica para adotar as regras da União e não pode ser feito nada fora disso. Então, a ideia é facilitar a vida do governador ou prefeito, mas, ao mesmo tempo, garantir um equilíbrio, a saúde fiscal, digamos assim, da federação, adotando as mesmas regras que o Congresso já pactuou para a União, como foi até agora, né? Como foi até novembro de 2019. As regras de servidores estaduais, municipais e federais eram, para a maioria dos temas, a mesma, porque eram assuntos da Constituição. E agora, com a promulgação da reforma em novembro, essa competência foi passada para as assembleias e câmaras municipais, né? Como são pagos esses servidores estaduais e municipais? É a partir da arrecadação do município, a partir do que eles recolhem dos salários desses servidores, ou há um impacto também na Previdência Social
geral, né, o pagamento dessas contribuições? Pois é, o regime geral não transfere recursos para os regimes próprios, quer dizer, o INSS não paga aposentadoria de servidor público onde existe regime próprio. Então, inicialmente, esses benefícios são de fato pagos pelas contribuições descontadas no salário, só que elas são muito insuficientes para cobrir essa despesa. Então, para estados e municípios, a gente está falando como algo de menos de 20% da despesa ser paga pelas contribuições dos servidores. O resto é o Estado pagando como empregador, quer dizer, a sua contribuição como empregador, como uma empresa faria, mas boa parte, ou infelizmente a maior parte, é paga pelo que a gente chamaria de déficit, quer dizer, a diferença entre o que se contribui e o que se gasta, e isso é pago pela tributação em geral. Então, a gente está falando nos estados de, por exemplo, recursos do ICMS, nos municípios, recursos do ISS, recursos que poderiam estar indo, portanto, para educação, saúde, infraestrutura, segurança, sendo drenados para pagar esses benefícios que atingem apenas uma pequena parcela da população, que é a parcela que tem direito a esse regime próprio, que não é universal. Então, é daí também que a gente tem uma controvérsia grande em relação à previdência dos servidores estaduais e municipais e que, na verdade, Maurício, são a maior parte dos servidores públicos do Brasil, né? Então, a reforma da Previdência, apesar de todo o discurso em relação ao servidor público, acabou pegando uma pequena parte deles, ainda que seja uma parcela mais bem remunerada, etc., porque pegou apenas os servidores da União, sendo que boa parte dos servidores públicos brasileiros são servidores dos estados e dos municípios. Agora, o grande debate que se fez é que era necessário sanar as contas da Previdência Social e que essas medidas, enfim, resolveriam este problema. Resolverá mesmo o problema ou a gente ainda vai carecer de novas reformas, novos ajustes? Acho que a primeira controvérsia em relação à pergunta é se há um problema, porque existe uma corrente forte nesse debate que acha que a gente nem devia estar falando em déficit da Previdência, porque, enfim, se trata de uma política pública financiada pela Seguridade Social. Enfim, o que acontece? Eu acho que essa pergunta é muito interessante porque a gente tem um déficit da Previdência no sentido de haver uma diferença entre as despesas obrigatórias da Previdência e as receitas constitucionalmente vinculadas a elas. Isso a gente chama de déficit da Previdência. Esse déficit vai continuar existindo mesmo com a reforma e não só ele vai continuar existindo, como ele vai continuar crescendo por conta desse acelerado processo de envelhecimento da população. O que vai acontecer é que ele não vai crescer tão rapidamente quanto cresceria sem reforma e talvez em termos relativos, por exemplo, em proporção ao PIB, ele se estabilize se a economia crescer. Mas, de fato, a gente fala muito no 1 trilhão, que era a cifra que o governo pretendia economizar com a reforma, acabou ficando ali em cerca de 800 bilhões, mas esses 800 bilhões fazem frente nos próximos 10 anos a uma despesa que ainda vai ser da ordem de 9 trilhões de reais. Então, a gente está economizando aí nos próximos 10 anos mais ou menos 10% da despesa que estava prevista. Então, eu não vou falar se resolve um problema, eu não vou entrar nessa controvérsia, mas em termos da trajetória das contas, ela vai continuar crescendo. Então, ela vai continuar existindo o déficit da Previdência, vai continuar pressionando as contas públicas. E se vai ser necessária uma outra reforma, eu pessoalmente não acho que vá ser o caso. É claro que a gente pode ter que fazer ajustes, mudanças aqui no Legislativo, por exemplo, em relação à idade mínima no futuro, mas uma ampla reforma constitucional, discutindo com variados segmentos da sociedade essas mudanças, como essa que foi a emenda 103, eu não acredito que vai ser necessário tão cedo, porque ela foi uma reforma bastante significativa, ela remete vários dos seus dispositivos para a regulamentação por lei complementar ou lei ordinária, quer dizer, o Congresso pode promover ajustes, como o mundo desenvolvido faz periodicamente, mas uma ampla reforma que paralisa praticamente ou domina a agenda do país, como tem acontecido desde 2017, final de 2016, com esse tema, eu não acho que vai acontecer. O Congresso aprovou uma reforma muito expressiva, o trabalho da Câmara e do Senado em desidratar a proposta do governo foi muito concentrado nos grupos mais vulneráveis da sociedade, BPC, rural, trabalhadores urbanos que se aposentam por tempo de contribuição, abono salarial, que na verdade nem é um tema previdenciário que a gente não tratou hoje, que também foi alterado no Senado, enfim. Então, uma reforma que do ponto de vista fiscal ainda é muito robusta, trouxe resultados já imediatos em termos de redução do risco país, redução dos juros de longo prazo, mas que foi muito focada de fato em grupos da distribuição de renda que, se a gente não vai chamar de privilegiados, estão mais bem posicionados do que o restante da população. Então, de certa forma, foi uma reforma necessária.
Na avaliação predominante do Congresso, com uma votação bastante expressiva nas duas casas, sim. Pronto. Pedro, muito obrigado pela sua participação no Cidadania. Foi bem esclarecedor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário crítico ou sugestão, telefone para o 0800 61 22 11. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.